Glória a Deus. Paz seja convosco. Que exército tremendo, gente. Muito forte. Mas você veio aqui nesta manhã, tantos que estão aqui como que estão no salão anexo, preparados para ouvir uma palavra de Deus. E quero dizer, pastor Fernando, vocês que estão aqui, que é uma missão de Deus, é um ministério na minha vida. O nosso presidente até brinca comigo. O deputado vem comigo na quadrangular e depois ele vai para a Assembleia. Pastor Solon brincando, né? Que eu almoço aqui 2, 3 vezes por semana aqui no conselho, e ele é meu conselheiro. Não tomo decisões nenhuma sem antes conversar com o nosso presidente. Eu me aconselho com ele. Ele é o meu pastor. O meu pastor. Pastor Solon é o meu pastor. E eu pergunto: quem é o seu pastor? Muitas vezes nós precisamos sermos aconselhados. Nós temos aqui pastores, já pude presenciar aqui nesse auditório. Nós temos aqui pastoras, nós temos aqui líderes. Mas eu quero te dizer uma coisa: não importa o tamanho, a altura que você vai chegar, nunca se esqueça de uma coisa: você precisa ser pastoreado. Você precisa ter conselheiros. Você precisa ser acompanhado. Pastor Solon, o pastor dele é o pastor Mário. Pastor Mário, onde conversa, se aconselha, e é por isso que tudo dá certo. Quando nós achamos que nós somos absolutos, que eu não dependo mais do líder, que eu acho que eu tenho que andar com os meus pés, e que eu não preciso mais me aconselhar, a partir desse momento você começa a declinar. Eu quero que você se assente, abra sua Bíblia, livro de Gênesis. Eu espero que esta palavra venha tocar o seu coração. Só que eu queria pedir para você parasse por um instante, só se for numa extrema necessidade de você ir no banheiro, ou atender uma ligação urgente, ou você precisar de algo de muita urgência. Porque o que eu vou falar aqui nesta manhã, tanto para os que estão aqui dentro, para os que estão ali no auditório anexo, espero que venha mudar a sua história. Mudar a sua história. Quantos querem que a sua vida, a sua história de vida seja mudada? Eu quero perguntar de novo: quantos querem que sua história de vida seja mudada? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, versículo 18. Te concentra bem nessa palavra. Eu vou falar em torno de uns 25 minutos, no máximo 30. Gênesis capítulo 28, versículo 18. Eu preguei esta mensagem na minha nossa reunião de liderança em Montenegro, segunda-feira. Eu creio que até que tem um pessoal de Montenegro. Quem está aqui em Montenegro? Montenegro? É na segunda etapa. Ainda bem que eles não vão ouvir de novo, né? Mas se eu ouvir de novo era mais ainda. E depois vários pastores, líderes foram falar comigo que a mensagem mexeu muito com eles. Versículo 18. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima, e chamou aquele lugar Betel. Porém o nome da cidade antes era Luz.
Fez também Jacó um voto. Repita assim comigo: fez também Jacó um voto. De novo: fez também Jacó um voto. O que Jacó fez? O que Jacó fez? Não repita. Dizendo: se Deus for comigo, presta atenção, isso aqui. Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou seguindo, e me der pão para comer, e vestes para beber, para vestir, e veste para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se Deus for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu vou repetir o voto de Jacó. E fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se Deus for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Meus irmãos, minhas irmãs, quando eu estava meditando nesta palavra a respeito de Jacó, eu não pensei na vida de ninguém, porque geralmente quando um pregador está pregando, quando ele está palestrando, uma pastora, ou quando você está lendo um livro sobre a história de alguém, muitas vezes nós pensamos naquela pessoa. Você não pode estar vivendo a história de alguém, você não pode estar vivendo a experiência de alguém que esteve com Deus, viveu com Deus. Você precisa viver a sua própria história, a sua própria experiência com Deus. Jacó queria mudar a história de vida dele. Jacó queria dar uma volta por cima. Ele conhecia Deus, ele conhecia a palavra. Jacó orava a Deus, mas a vida dele não estava de acordo como ele falava com Deus, o que ele vivia. Ele precisava de algo para mudar a sua história. Ele precisava provocar a mão de Deus sobre a vida dele. E eu quero te dizer, Deus não vai se mover do seu trono sobre você, se você não provocar a Deus, se você não tomar uma posição ou uma atitude. Eu conheço pessoas, conheço pastores, pastoras, líderes, com 46 anos de ministério dentro da nossa própria igreja. Por sinal, eu vi uma cena que eu não quero aqui nem mencionar o nome, pastor Cleito. Eu comentava com o Josemar na viagem, poxa, eu vi esse cara no auge em São Paulo, numa baita igreja, de multidões, e vendo ele hoje no estado deplorável, dependendo de pessoas que o ajude, que faça alguma coisa.
existem muitos que estão vivendo, embora estando na igreja, embora estando na liderança de cargos, embora estando pregando no altar, embora estando a serviço do Rei Jesus, a serviço do Mestre, mas sua vida pessoal está vivendo uma vida de derrotas, uma vida que não está batendo com o que diz a palavra de Deus. Jacó teve um sonho, e no sonho que ele teve, ele viu uma grande escada que da terra chegava aos céus, e Jacó não entendia o que era aquela mensagem de Deus. O Senhor, naquele sonho, estava dizendo: Jacó, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar o que está acontecendo contigo. Gente, Deus, Ele quer fazer tudo, do querer e o realizar. Nós sabemos que está lá querendo Deus, quem o impedirá? Ninguém o impedirá. Querendo Deus, ninguém vai impedir. Mas no entanto, esta posição, esta atitude de mudar a história, a sua história, tem que começar com você, tem que começar conosco. E eu estava dizendo que conheço pessoas que sobem no monte, que oram, que jejuam e que se consagram, são bons, até pregadores, eloquentes, são usados, mas no entanto não conseguem mudar a sua história. E Jacó, que tinha saído com a bênção do seu pai Isaac, e ele vai para um lugar onde Deus o levou, e ali ele dorme com a cabeça sobre uma pedra, em forma de travesseiro, que teve aquele sonho, e que ele acordou, depois daquele sonho, e disse: Deus, o que significa esse sonho? Em outras palavras, o Senhor está dizendo: eu tenho um propósito com a tua vida, eu tenho um propósito com a tua vida, com o teu ministério, eu tenho um propósito, eu tenho algo para fazer que vai mudar a sua vida. Mas eu preciso de uma coisa: que você tome uma atitude, que você tome uma posição, que você tome em contrapartida uma decisão, mas uma decisão sincera. E Jacó, quando ele fala com Deus, aquele Jacó que cobiçava a bênção de Esaú, aquele Jacó que roubou a bênção do seu irmão, ele não vivia em paz. Por isso eu digo sempre, pastores estão aqui, nós não precisamos fazer nenhum tipo de maracutaia, não precisamos puxar o tapete de ninguém, não precisamos ir lá no escritório, no gabinete do pastor e dizer: pastor, eu quero o lugar daquele irmão que é diretor de diaconato, eu quero o lugar daquela irmã que está ministrando louvor, eu quero o lugar daquela pessoa lá que está ocupando aquele cargo, eu acho que eu sou merecedor, eu sou merecedora. Você não precisa fazer nada disso, porque quando Deus tem algo para você, e que você, por causa dessa sua atitude, Deus, Ele te escolhe, Ele te separa, e Ele te coloca, e não precisa você dizer que você almeja, que você deseja. Jacó não tinha dinheiro, Jacó não tinha casa, Jacó não tinha carro, Jacó não tinha mansão, Jacó não tinha nada, mas ele mudou a história de vida dele. E ele mudou a sua história por um voto, que eu já vi muitas pessoas na frente do altar
talvez ainda na sua própria igreja, fazerem votos, e aqueles votos não foram cumpridos. Eu não posso entender, eu não posso compreender, irmãos, eu não posso compreender que uma pessoa que conhece a palavra de Deus, não consigo entender, e que ele quer obedecer a palavra pela metade. E Jacó, ele disse: não, eu quero cumprir, eu quero fazer a obra de Deus, e eu quero colocar diante de Deus toda a minha vida, porque eu quero fazer um concerto com Deus, eu quero fazer um acerto com Deus. Eu não posso acreditar, eu não posso crer de forma alguma, de maneira alguma, gente, que se tudo que Deus colocou nas nossas mãos, que se tudo que Deus permitiu chegar na nossa casa, na nossa despensa, onde nós chegamos, eu não posso crer, eu não posso acreditar, pastor Fernando, eu não posso, pastor Serginho, acreditar que eu fui, pastor Marlon, merecedor de tudo isso que eu recebi. Eu não posso crer. Isso foi algo plantado lá atrás e que hoje está sendo colhido. Eu não posso crer, meu irmão, eu não posso acreditar de que você vai chegar, que você chegou e que chegará muito mais longe, que por causa de um merecimento. Eu não acredito nisso, eu não creio nisso. Eu creio na fidelidade à sua palavra, no compromisso com Deus, no comprometimento com Deus, no voto que você faz de ser servo de Deus, fiel a Deus, leal a Deus, de tudo que Deus colocar nas suas mãos. Eu acredito que Ele vai fazer o reviravolta na sua vida. Olha, não se engane, não se engane de que nós somos merecedores. Eu vejo dessa atitude de Jacó 7 coisas. A primeira coisa que aconteceu quando ele faz o voto, olha só, ele faz o voto. Tem muita gente que quer primeiro, pastor Birani, ver as coisas acontecerem para depois colocar em prática. Primeiro ele toma a atitude, primeiro ele toma um posicionamento. Ele faz um voto dizendo: se o Senhor Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou seguindo, e me der pão para comer e veste para vestir. Ele primeiro tomou a posição, ele tomou a atitude. E olha o que aconteceu. Primeira coisa que aconteceu, ele encontrou água para beber, e água no deserto é diamante. Diga: água no deserto é diamante, é ouro, porque no deserto não tem água. Segunda coisa que aconteceu, ele encontra uma casa para morar. Ele dormiu no chão do deserto. Olha só, gente, ele encontra a casa para morar. Quando você toma uma posição e faz um voto de servir a Deus, de separar aquilo que é de Deus e coloca no altar, hoje você pode estar morando no aluguel, hoje você pode estar usando algo emprestado de alguém, um carro de alguém emprestado. Amanhã Deus vai te dar a tua casa, e amanhã você terá o teu próprio carro. Terceira coisa que aconteceu com o voto de Jacó, ele encontrou um trabalho. Ele encontrou um trabalho. As portas se abriram. De tal forma, de tal maneira, o mundo lá fora pode estar passando pelas piores
situações, pelas piores privações, pelos piores desempregos, mas o filho de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, que faz um voto e tem comprometimento com Deus, ele abre portas. Quarta coisa, ele se casa e constitui uma família. E constitui uma família. Tremendo, gente. E hoje nós estamos vendo tanta coisa acontecendo nas famílias. Essa semana mesmo aqui no Rio Grande do Sul tivemos 2 tragédias em famílias. Um empresário que estava altamente endividado, ele perde o equilíbrio emocional, mata a esposa, mata a mãe, mata a sogra, mata o filho e depois se suicida. No dia seguinte, outra família também, por uma dívida de 4.000 e poucos reais, que matou a esposa, que matou o filho, que matou mais outra pessoa da família e depois cometeu suicídio. Meu irmão, minha irmã, as famílias nunca foram alvos do inimigo como tem sido nos últimos dias. As famílias nunca foram alvos para destruir sua casa, sua família, como tem sido. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você está comprometido com o voto diante de Deus, pode o inimigo se levantar pela esquerda, pela direita, pela frente, pela trás, de todas as formas. Que 1.000 se levante ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, nem tu e nem tua casa, por causa do voto. Quinta coisa aconteceu com o voto: ele tem muitos filhos. E filhos são bênçãos. Sexta coisa, ele te chama, ele tem a chance de dizer quanto ele quer ganhar na presença de Deus. Quanto que ele quer ganhar. Presta atenção uma coisa. Tem muitos diáconos, líderes, que não dão dízimo na Santa Ceia, e quando dão dízimo mentiroso. Um dízimo não sincero, não honesto. Eu quero contar a experiência minha pessoal. Desde que eu tomei uma atitude diante de Deus, que eu não concordava com a vida que eu estava levando, de miséria, que eu não concordava pregando o evangelho, pastor Birani, pastor Marlon, pregando o evangelho, sendo pastor, mas eu vivia batendo na casa de pessoas pedindo dinheiro emprestado. Eu digo, não, eu tenho que mudar minha história de vida, não pode ser. E foi justamente quando eu fiz o voto do dízimo e da oferta alçada. Do dízimo e da oferta alçada. Não pensem vocês que eu nasci num berço esplêndido. Não pensem vocês que eu nasci numa família de posses. Não. Nasci numa família simples, humilde. Em que muitas vezes no almoço só tinha uma panela lá com feijão de 5ª categoria, farinha de 5ª categoria, pão. Eu lembrava, nossa mãe mandava buscar pão na padaria, pão envelhecido, porque não tinha. Mas essa história mudou. Esse quadro mudou, foi através justamente dessa atitude do voto. Quando eu peguei o Covid,
Eu estava 14 dias em... Como é que fala? Como é o nome? Isolamento, obrigado. Eu estava lá em casa e eu disse: Deus, eu preciso fazer algo na minha vida. Eu preciso fazer algo. O Senhor tem me abençoado até agora, mas eu quero ir mais além. Irmãos, sabe o que eu fiz, irmãs? Eu tomei uma atitude. Isso foi em junho de 2019, no início do mandato. Eu fiz um voto com Deus. Nem falei para ninguém, Senhor, de tudo que eu estou recebendo, de tudo que eu estou ganhando, que o Senhor me abençoou para chegar onde eu estou, eu quero fazer um voto de dar 2 dízimos. 2 dízimos. E eu consagro 2 dízimos, gente. 2 dízimos. De tudo. E do bruto que eu recebo. Do bruto que eu recebo. Não durou menos, bem menos, no 5º dia para o 7º dia. Eu já não tinha mais Covid, não tinha mais nada. Estava sarado completamente. O teu pastor pode botar a mão sobre a tua cabeça, ele pode te ungir, o teu pastor pode jejuar por ti. Meu irmão, a sua história de vida não vai mudar unicamente pela oração, pelo jejum, por subir no monte. A tua história de vida vai mudar quando você faz um voto diante de Deus e que você cumpre. Gente, Deus tem nos abençoado por causa disso. E eu não fico pedindo, você não deve nem ficar pedindo. Que viram, eu quero perguntar aqui uma coisa a vocês. Quantos estão correndo atrás das bênçãos de Deus? Diga amém. Eu quero que você levante a sua mão e você diga assim comigo: Pastor Ayrton. Levante sua mão. Pastor Ayrton, eu estou correndo atrás das bênçãos de Deus. Vamos ver o pessoal do salão do lado. Pastor Ayrton. O pessoal do salão do lado. Pastor Ayrton. Não estou ouvindo lá. Olá, Pastor Ayrton. Eu estou correndo atrás das bênçãos de Deus. Mais uma vez, Pastor Ayrton. Todo mundo, Pastor Ayrton. Eu estou correndo atrás das bênçãos de Deus. Está errado. Está errado. Leia Deuteronômio capítulo 28. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardar os seus ensinamentos, seus mandamentos. Versículo 2: todas as bênçãos virão sobre ti. As bênçãos vêm correndo atrás de você. Você não precisa ficar lamentando, ficar pedindo: pastor, ora por mim. Jesus, olha a minha situação. Deus, olha a minha situação. Não precisa. Faça o voto, coloque em prática, porque as bênçãos vão te perseguir, mesmo você não querendo. Mesmo você não querendo. Jacó ali faz um voto que ergueria a casa de Deus. Ele faz um voto de dar o dízimo de tudo que o Senhor colocar nas suas mãos. Quer consertar a sua vida? Quer consertar seu ministério diaconal? Quer consertar o seu ministério pastoral? Quer consertar o teu ministério de liderança? Faz um voto e cumpra. E cumpra. E cumpra. Senhor, a partir de hoje eu vou dar de forma correta. Tem muita gente que dá o dízimo do líquido que sobra, depois que é descontado no contra-cheque lá, descontado o INSS, o seguro, depois que é descontado isso e aquilo, aí que ele vai dar o dízimo. Não faça
faça isso. O dízimo é do bruto de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Teve lugares que eu fui pregar e pedi uma Bíblia emprestada, e aí a pessoa me trouxe, diácono, pastor, minha Bíblia está aqui. Quando eu abri a Bíblia, gente, eu não consegui encontrar o capítulo, o versículo, sabe por quê? Lá estava cheio de envelope de dízimo, de envelope de oferta, e de sacrifício, e de projeto de vida não cumprido. Não tem como Deus agir na sua vida. Não tem. Você quer mudar a sua história, você quer mudar a sua vida, você precisa fazer o voto diante de Deus. E a sétima coisa, Jacó fica mais e mais rico. Está lá em Gênesis, abre aí, Gênesis capítulo 30, versículo 43. Alguém abre aí, vamos ver se alguém tem a Bíblia aqui em cima aqui. Gênesis capítulo 30, versículo 43. Achou, Serginho? Achou? Vem cá, Serginho. Lê aqui, olha só, gente. Olha o que aconteceu na vida de Jacó. Um reviravolta tremendo. Ele provocou a sua história de vida mudada por causa de um voto que ele fez a Deus. Capítulo 30, versículo 43. Gênesis capítulo 30, versículo 43. Está difícil achar? É que a Bíblia dele é computador. Gênesis 30 43. A gente espera até meia-noite. Tem gente com fome aí? 30, versículo 43. Pela orientação está aqui, Gênesis capítulo 30, versículo 43. Tem aí na sua Bíblia? Ó, só na Bíblia do Serginho que não tem. Aqui, ó. Não tem na minha Bíblia. Ele estava vendo Gênesis. É por isso que não dá para confiar nas redes sociais, na internet. Está botando culpa nas No redes. aplicativo. 30. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Jacó mudou a sua história porque ele subia no monte direto. Jacó mudou a sua história porque ele jejuava direto. Jacó mudou a sua história porque ele era um cara de oração. Jacó mudou a sua história porque ele era filho de Isaac. Nada disso. Ele mudou a sua história quando ele fez um voto diante de Deus. Fique de pé no seu lugar. Irmãs, irmãos, não é aqui em cima que você vai mudar a sua história. Pastores, não é em cima do altar que você vai mudar a sua história. Não é com o cargo de diácono e diaconisa que você vai mudar a sua história. Você vai mudar a sua história quando você fizer um voto diante de Deus. Você precisa provocar a Deus. Jacó se tornou o homem mais rico. Teve muitos. A fazenda de Jacó não dava para contar o tamanho que tinha de gados. Achou agora na tua Bíblia? Não confie em rede social, ele disse. Irmãos e irmãs, Jesus do céu, quando no ministério não tinha nada. Quando a minha esposa me conheceu, eu já estava no ministério. Eu tinha 2 calças, 2 camisas. Eu tinha vergonha de dobrar o joelho para orar antes do culto, porque o sapato, eu tinha papelão, porque tinha um buraco embaixo.
Jesus do céu. Eu não era ninguém. Não era ninguém, pastor Cleito. E olha o que Deus fez. E hoje eu estou, pela graça do meu Deus, pela minha liderança, nós estamos. Eu digo a vocês: faça um voto, muda a sua história. Não está certo você ficar batendo na porta das pessoas e pedindo, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho de arroz, um pouquinho de farinha, um pouquinho de feijão, e de você ficar pedindo dinheiro emprestado a alguém, você ficar nesse sufoco. Não faz isso. Muda a sua história. Faz um voto diante de Deus. A partir de hoje você dá o dízimo. Se você não é dizimista, se você não dá o dízimo correto, dá o dízimo correto na igreja. Se você fez aqueles votos do ano passado, está lá os envelopes dentro da Bíblia, cumpre esses votos. Vai cumprindo, vai fazendo. E não te preocupa, que quando você menos esperar, quem está aí? Quem está aí? Quem é? Aí tem uma voz lá dizendo: sou eu, um anjo, que eu vim te abençoar porque tu cumpriu os votos. Por causa de você cumprir os votos, eu estou aqui para te abençoar. Mas eu não esperava. Eu falei: exatamente, o Senhor me mandou lá. Não está escrito no Salmo 91 que Deus dará ordens aos seus anjos ao teu respeito. Ele vai bater na tua porta lá. E prepara a despensa. E prepara, porque vai ser bênção sobre bênção sobre bênção sobre bênçãos na sua vida. Eu quero orar. Pastor Serginho, gente, eu vou orar, mas o que vai mudar a sua história é o voto. A oração muito pode ser os efeitos, mas ela vai ter efeito se você cumprir o seu voto. Eu não sei se você me dá liberdade depois desta oração. Eu posso consagrar oferta? Ou tem alguém para fazer? Pastor Birani? Pode ser o pastor Birani. Vem cá, pastor Birani. Eu quero orar, porque aqui a gente é submisso às nossas lideranças também. Nosso Deus e nosso Pai. Nosso Deus e nosso Pai. Muda a história de vida desses homens e mulheres de Deus. Muda a história de vida, Senhor, de cada um de nós. E eu sei, Senhor, que queres o melhor para nós, que queres o melhor para a nossa família, que queres o melhor para o nosso ministério. Mas, Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte, ó Deus, é fazer um voto a Ti. E um voto a Ti, Senhor, que esse voto vai mudar a história da nossa vida. Que Deus abençoe. Amém.